Fala galera, eu sou o professor Daniel e você está no canal Tô Vendo Tudo. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o iluminismo. Você ainda não é inscrito no canal? Então aproveita e se inscreve. E ative os sininhos para você receber as notificações sempre que eu postar um vídeo novo por aqui. Deixa seu like, que é para fortalecer o canal. E se esse vídeo te ajudar, compartilha ele com um amigo. Se você tiver alguma sugestão, tiver alguma pergunta, deixa aqui embaixo nos comentários que eu logo respondo para você. O iluminismo foi um movimento filosófico, intelectual e científico que vai contestar as bases do antigo regime europeu. O antigo regime é aquele modelo de Estado em que o rei tem poderes absolutos e pode ser chamado também de Estado Nacional Absolutista. O iluminismo tem as suas origens no final do século XVII, na Inglaterra, mas vai atingir o seu auge do desenvolvimento ao longo do século XVIII, na França. De modo geral, podemos considerar que o iluminismo representava a forma básica da burguesia interpretar o mundo à sua volta. Entre as principais características do pensamento iluminista, podemos destacar o racionalismo, crença no poder da razão para se chegar a um conhecimento seguro e verdadeiro, o anti-absolutismo, a crítica ao poder absoluto que os reis europeus exerciam no final do século XVII e ao longo do século XVIII, o anticlericalismo, a crítica ao domínio intelectual que a Igreja exercia sobre a mentalidade do homem europeu. Domínio esse que se estendeu desde a Idade Média, sofreu um pequeno abalo durante o período do Renascimento cultural, mas que ainda perdurava até o século XVIII. Não podemos deixar de fora também a defesa das liberdades individuais, como a liberdade de expressão, como a liberdade econômica, como a liberdade de ir e vir. Direitos que, de modo geral, o homem europeu não tinha nos estados absolutistas. Entre os representantes do pensamento iluminista, o inglês John Locke aparece como um dos principais. Para muitos autores, ele é um precursor do iluminismo. Locke era também um filósofo contratualista. Os filósofos contratualistas eram aqueles que defendiam que uma lei só era válida quando ela era fruto do acordo entre os homens. Locke considerava que havia 3 direitos inalienáveis do homem: a vida, a liberdade e a propriedade. E o Estado existia para garantir estes direitos. No entanto, Locke considerava que a principal função do Estado era garantir o usufruto da propriedade em paz e em segurança. Se o Estado não cumprisse esta tarefa, ele deveria ser substituído por um outro Estado que cumprisse a tarefa de garantir o usufruto da propriedade em paz e em segurança. De modo geral, John Locke é considerado um dos representantes do liberalismo político europeu. Se o inglês John Locke é o representante do liberalismo político, o escocês Adam Smith é considerado o pai do liberalismo econômico. Em seu livro A Origem da Riqueza das Nações, Adam Smith defende a não intervenção do Estado na economia, a livre concorrência, a lei de oferta e procura, quando oferta e procura determinam os preços de uma mercadoria. Para esse autor, a riqueza vem do controle sobre o trabalho, e por isso ele é considerado o criador do liberalismo econômico. Mas o liberalismo econômico também teve a sua versão francesa. Enquanto na Inglaterra considerava-se que o controle sobre o trabalho era a principal fonte de riqueza, o pensamento econômico francês, representado pelos fisiocratas, considerava que a agricultura era a grande geradora de riqueza na economia. Mas é com o pensamento político que o iluminismo francês ganhou destaque. Entre os seus representantes, podemos apresentar Montesquieu. Montesquieu vai defender uma divisão do poder em 3 partes: executivo, legislativo e judiciário. Estes poderes deveriam ser equivalentes em poder e força e, portanto, deveriam ter autonomia e liberdade. Um poder não deveria interferir no outro, a não ser para evitar abusos de poder. Para ele, todos os cidadãos dentro do Estado deveriam estar submetidos à lei. Não é possível falarmos
do iluminismo francês sem falarmos de Voltaire. Voltaire era um crítico ácido da Igreja Católica da França no século XVIII. Também criticava toda forma de intolerância, defendia o princípio da igualdade de todos perante a justiça e defendia também a ideia de uma liberdade de expressão. Não podemos nos esquecer também dos enciclopedistas Diderot e d'Alembert. Estes dois autores produziram um compêndio de livros que pretendia reunir em um único lugar todo o conhecimento válido produzido pelo homem. O objetivo da enciclopédia iluminista era levar o conhecimento à maior quantidade de pessoas possível, porque, segundo eles, o conhecimento libertaria as pessoas das amarras do fatalismo da mentalidade do homem do período anterior, permitindo que o homem pudesse compreender o mundo à sua volta e evitar a dominação de tiranos sobre a sociedade. O século XVIII na França, também chamado de século das luzes, vai trazer para o cenário político uma figura bastante peculiar, o chamado déspota esclarecido. Reis absolutistas que, influenciados pelas ideias iluministas, vão promover uma série de reformas em seus países, concedendo algum tipo de liberdade para a sociedade. O objetivo da atuação destes déspotas era evitar rebeliões e controlar ainda mais o seu poder. Por isso, nenhum deles vai abrir mão do seu imenso poder, mas vão conceder migalhas de liberdade que vão dar a impressão para a população de que eles são democratas, quando na verdade continuam sendo reis absolutistas. E chegamos, finalmente, ao popstar do iluminismo, Jean-Jacques Rousseau. Rousseau é o mais importante dos pensadores iluministas, considerado o mais influente e o mais famoso. Ele escreveu obras importantíssimas, como, por exemplo, O Contrato Social. Rousseau é um daqueles pensadores contratualistas que consideram que a lei só é válida quando ela é fruto do acordo entre os homens. Mas o pensamento de Jean-Jacques Rousseau vai muito além disso. Rousseau é um dos primeiros pensadores no século XVIII a separar os conceitos de soberania e governo. Para ele, soberano é o povo de quem emana o poder. O governo, por sua vez, que exerce o poder, exerce um poder que não lhe pertence, pois pertence ao povo. E por isso, para Rousseau, o governo não passa de um funcionário do povo. Ao contrário de outros pensadores iluministas, Rousseau é um crítico da propriedade privada. Segundo ele, a propriedade privada é a mãe da desigualdade, da corrupção e da escravidão. Portanto, a desigualdade é a grande responsável pelos principais males que a sociedade vai desenvolver ao longo da sua história. Rousseau estabelece ainda uma distinção entre os conceitos de súdito e cidadão. Segundo ele, cidadão é o indivíduo, membro da sociedade, do corpo político, quando participa da elaboração das leis. E súdito é o mesmo indivíduo que, fora do ambiente político, obedece às leis que ele mesmo ajudou a elaborar. Segundo Rousseau, a obediência a uma lei que se ajudou a elaborar é voluntária, e sendo voluntária, é portanto livre. Segundo este autor, portanto, quando eu obedeço a uma lei que eu ajudei a elaborar, eu estou obedecendo a mim mesmo, e quem obedece a si mesmo é, portanto, livre. É por isso que, para Jean-Jacques Rousseau, uma lei só é válida quando ela é fruto da vontade geral. E a vontade geral é a vontade individual de cada um quando visa o bem comum. O que equivale a dizer que a vontade de todos, unida, não representa a vontade geral. Esta só é representada quando há o objetivo de se alcançar o bem comum. É isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que ele tenha te ajudado, que ele tenha sido útil para você. Se foi útil, compartilha com os amigos. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve e ativa os sininhos para você receber as notificações sempre que eu postar novidades por aqui. E é lógico, deixa seu like, que é para fortalecer o canal. Eu sou o professor Daniel e você está no canal Tô Vendo Tudo, e eu vejo você no próximo vídeo.